Olá, tudo bem? Márcio Francis mais uma vez. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no meu canal. Agradecer a você que está passando aqui pela primeira vez, se assim se aplicar, e já convidá-lo ou convidá-la para se inscrever no mesmo e assim fazer parte dessa trajetória com a gente aqui. Bom, recentemente iniciei uma série de vídeos sobre o pensamento educacional, o pensamento pedagógico de diversos povos no decorrer da própria história aí. E para facilitar esse entendimento, também resolvi disponibilizar para você esse resumo, essa divisão tradicional ou clássica da história que a gente conhece hoje. Bom, essa história da humanidade ela pode ser dividida em pelo menos em duas partes, que seria uma parte chamada de pré-história e outra parte chamada de história. Essa pré-história vai do início do surgimento do homem, quando o homem surge na Terra aqui, até a descoberta da escrita, que é no ano 4000 a.C., bem aproximado assim um pouco mais para cá ou para lá. E esse período engloba toda a parte daquela idade da pedra lascada, pedra polida, idade dos metais, neolítico, paleolítico, idade do ferro, do bronze, todo esse contexto aí. Essa parte aqui, chamada de história, pode ser dividida ainda em outras eras ou em outras idades, em outros períodos. A primeira divisão da história que a gente tem é chamada de antiguidade, ou idade antiga, melhor dizendo. A idade antiga é esse período que vai do ano 4000 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Então todo esse período é chamado de idade antiga. Bom, essa idade antiga ela pode ser subdividida ainda em pelo menos três grupos ou em três blocos aí, questão para melhorar o entendimento do estudo do historiador, né, se decidiu fazer essa divisão. Bom, a primeira divisão seria a questão chamada de Antiguidade Clássica, que é esse período que engloba o governo aí dos gregos, dos romanos, toda essa parte aí que demanda muito tempo para se estudar isso aí. E a gente conhece bastante, é o que mais aparece que principalmente no vestibular, no Enem, todas essas estruturas aí que a gente tem. A gente conhece muito os gregos e os romanos. A outra subdivisão dessa idade antiga é chamada de Antiguidade Oriental, que é o período que engloba que engloba os povos, por exemplo, os hebreus, os egípcios, os persas e todos esses povos mesopotâmicos aí também. Bom, a outra subdivisão que a gente tem dessa idade antiga seria uma divisão chamada de Antiguidade Tardia, que também é um período que pouco se estuda sobre ele. Bom, então passando nessa primeira divisão da própria história, sendo a Idade Antiga a primeira divisão da própria história em si, do período de escrita, o segundo período que a gente tem é chamado de Idade Média. A Idade Média vai do ano 476, isso aí até o ano 1453, quando a Constantinopla é tomada pelos turcos, e aí você tem esse período aí chamado de Idade Média. Você tem também a questão do comando da religião nesse período aí, que alguns historiadores, até antigamente, hoje essa ideia já se tornou mito, se considera como a Idade das Trevas, ou a idade que não produziu lá muitas luzes, porque é uma idade que contrasta aí com o pensamento iluminado ali dos gregos da idade anterior, da idade clássica. Por isso que é chamado mais de um pensamento assim, a idade das trevas. Bom, por estar associado à questão da religião. O outro período que a gente tem depois da idade média seria a Idade Moderna. A Idade Moderna vai de 1453, que é com a queda de Constantinopla, até o início da Revolução Francesa, que se dá em 1789 aí. A gente tem um período chamado de Idade Moderna, onde tem um surgimento aí da questão da imprensa, das navegações também. A gente tem muita questão da navegação neste período aí histórico. Lembrando que para os marxistas, esse período de idade chamada Idade Moderna, ele não é muito considerado, e alguns autores também, alguns historiadores, colocam o período de finalização dessa Idade Moderna para o ano de 1400 aliás, o início dessa Idade Moderna para o ano de 1492. Bom, após a Revolução Francesa, após o início da Revolução Francesa, esse marco que a gente tem, você tem também a questão de uma outra idade que a gente chama de Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea vai do início da Revolução Francesa, repito, 1789, até os dias atuais. Então essa divisão clássica da própria história. Mas essa própria divisão ela já foi questionada principalmente por a questão da pré-história, porque diferentemente do positivismo de Augusto Comte, que os franceses eles fizeram essa divisão histórica aí, baseada e influenciada pelo pensamento positivista de Comte, o racionalismo de Comte. Então eles fizeram essa divisão. Então hoje a nova história, hoje
essa nova perspectiva, já conta a história um pouco diferente, como fizeram os povos até esse ano aí o século XIX, século XX aí. Bom, então todo esse período aí até o século XX, final do século XIX, século XX, ele vê uma história linear, a história começou e terá um fim. Essas outras abordagens, principalmente marxista, não percebe a história nesse sentido aí. Mas isso aí é apenas a título de localização, sendo que todo esse processo aí, toda essa divisão também já é criticada e é tida como senso comum, né? Senso comum, porque se considera que as figuras rupestres, todos aqueles achados, aqueles deixados, né, que podemos assim dizer, pelos povos antigos, os povos lá da pré-história, aquilo também é história e não somente a escrita. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal e deixa um comentário aí embaixo o que você achou também, o que você poderia estar questionando, perguntando, ou deixa aí a sua opinião sobre todo o processo aí e aguarde os próximos vídeos aí sobre o pensamento pedagógico e educacional dos povos antigos e até de todos os povos aí. A gente vai estar passando aí na história da humanidade sobre o pensamento pedagógico. Até a próxima. Valeu!